Paz do Senhor, irmãos. Eu sou a Camila, sou filha da irmã Leide e eu congrego ali em Vila Simões, na Assembleia de Deus do nosso ministério também, cujo pastor é o Renato Duran, e ele manda saudações para o pastor Silas. Desde já eu queria estar agradecendo essa oportunidade que as irmãs do Círculo de Oração me deram e confiaram para eu trazer a palavra que Jesus colocou no meu coração. Eu queria desde já avisar os irmãos que, a gente fica nervosa, por estar gravando, é estranho, mas que se eu gaguejar no meio do vídeo, os irmãos me perdoem porque a gente está aprendendo. Eu queria ler com os irmãos no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 36. E enquanto os irmãos procuram aí a Bíblia, eu queria que os irmãos participassem, desse vídeo, eu queria que os irmãos estivessem acompanhando a leitura, que vai ser importante. Eu queria dizer que Deus ele colocou essa passagem no meu coração faz uns dias, eu estive estudando sobre o que eu vou falar hoje. E eu queria dizer para os irmãos que Deus, Jesus aqui nessa passagem, ele surpreende os discípulos. Então eu já queria começar dizendo para os irmãos que Deus é um Deus de surpresa. E Deus, ele tem poder, ele tem autoridade para resolver qualquer problema. Então, vamos juntos aqui estudar essa passagem e vamos entender o que Jesus deixou pra gente. Vamos refletir aqui. No versículo 36 diz assim: Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e disse: Aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Eu já li essa passagem diversas vezes e eu já ouvi várias vezes várias pregações sobre isso. Mas dessa vez, Deus ele me revelou uma nova perspectiva sobre esse assunto. E quando eu estava lendo aqui nos versículos 36 e 37... A Bíblia diz que Jesus, ele dormia na polpa do barco enquanto havia aquela tempestade. E eu não sei se os irmãos sabem, mas a polpa do barco, ela fica na parte de trás do barco. E naquela época os barcos, eles eram dirigidos ainda por lemes, e o leme é que dava a direção do barco. Então, eu não sei se os irmãos conseguem imaginar que ali os discípulos, eles estavam atravessando o mar e a tempestade ela veio e estava muito forte. Aqui no versículo 38, eles diz que a água ela ia entrando dentro do barco, ou seja, era uma tempestade muito grande. Mas os irmãos já pararam para perguntar, já pararam para pensar em como Jesus, que aqui ele era 100% homem, dormia no barco. Jesus, mesmo no meio dessa grande tempestade, da água entrando no barco e do barco mexendo pra lá e pra cá, e o Jesus atrás, não sei se os irmãos já andaram de ônibus, e aí lá atrás a gente anda e pula atrás, porque atrás pula mais, não sei porquê. E aí Jesus estava dormindo atrás do barco e pulava bastante, mesmo assim Jesus ele dormia na popa do barco. E ele dormia aonde ficava a direção do barco. E por que Jesus dormia na popa do barco, meus irmãos? Jesus dormia porque ele sabia que ele ainda ia atravessar o outro lado. Porque Jesus, ele sabia que ele ia morrer sim, e que ele era um plano de salvação, e que o plano de salvação incluía a sua morte. Mas não era naquele momento que Jesus ia morrer. E por isso Jesus dormia no barco. Não importa qual a tempestade, não importa qual é a água que está entrando dentro do seu barco. Durma em paz, porque ainda não é o teu momento, não é o teu momento de morte, não é agora que você vai entrar em destruição, não é o seu fim. Por quê? Porque Jesus ele tem um plano de salvação, porque Jesus ele tem um plano para todas as coisas. E quando a gente entende que Jesus tem um plano para nossa vida, que Jesus tem um plano no nosso caminho, que Jesus ele te coloca em alguma situação que vai ter alguma tempestade, sim, mas que tem um plano no final dessa situação, você vai dormir no meio da tempestade. O segredo é entender
qual é o caminho que você vai percorrer. Aqui os discípulos estavam atravessando o mar. Eu quero dizer para os irmãos que não importa qual a tempestade, mas os irmãos têm que lembrar que vocês estão atravessando. Nós estamos atravessando o mar, uma tempestade, que seja essa pandemia, mas nós vamos chegar ao outro lado. E nós sabemos disso. Então nós temos que dormir na popa do barco igual Jesus dormia. Mas aí a reflexão não para por aí. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que no versículo 38, na parte B, os discípulos acordaram Jesus, clamando a Jesus, dizendo: Mestre, não te importa que morremos? Não te importa que morramos? E Deus, ele me fez ver uma nova perspectiva também dessa parte. Quando eu estava lendo isso, Deus, ele colocou algo no meu coração que eu nunca tinha reparado. Os discípulos, eles já estavam andando com Jesus há um certo tempo. Os discípulos, eles já conheciam Jesus, os discípulos já haviam visto milagres que Jesus estava fazendo. E mesmo assim, eles ficaram apavorados com aquela situação. E é o que acontece na nossa vida. Muitas vezes vem certas situações que nos deixam apavorados, apavoradas que seja. Mas Jesus, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Como eu disse, ele estava dormindo. Mas os discípulos não. Então, por isso, eles ficavam apavorados. E aí, meus irmãos, o que eles fizeram quando eles estavam apavorados? Eles clamaram. Aqui a minha versão diz assim: os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E qual é o segredo desse final dessa tempestade? Os discípulos sabiam quem estava dormindo no meio do barco deles, no final do barco, na popa. Era Jesus, quem fazia milagres. E eu não sei se os irmãos sabem que os discípulos, provavelmente Pedro estava aqui, né? Pedro, Tiago, a gente sabe que houve ali um milagre ali no mar, onde Pedro, Tiago e João estavam no barco. E Jesus, ele vai e multiplica os pães, e faz o milagre dos peixes, onde eles jogam a rede de novo e puxam cheia de peixes. Então a gente sabe aqui que tinham homens que entendiam de pesca. Esses homens, eles sabiam pescar, eles já conheciam o mar. Pedro mesmo, ele conhecia o mar como ninguém, ele era pescador. Tanto é que Jesus chama ele para ser discípulo e fala assim: Pedro, você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Ou seja, ele entendia da coisa. E mesmo assim, ele ficou apavorado no meio da tempestade. Agora, os irmãos acham que Pedro nunca pegou uma tempestade? Só houve tempestade nesse dia que Jesus estava no barco? A diferença é que quando a gente sabe que Jesus está no barco, a gente fica desesperado? A gente fica desesperado, mas a gente tem um escape, que é clamar a Jesus. Você tem um poder na sua boca de clamar a Jesus. Então, meu irmão ou minha irmã, não fique calado no meio da tempestade. Se acontecer algum problema, se vier alguma coisa que te assole, que você não tenha para onde fugir, clame pelo nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para salvar, Jesus tem poder para libertar. Então, a partir do momento que você clama por Ele, que você chama por Ele, que você fala: Mestre, não te importa que eu morra aqui no meio dessa situação, Jesus acorda, né? A gente sabe que Deus, ele não dorme, mas nessa passagem aqui, Jesus, humanamente, ele estava dormindo, e aí Jesus acorda, e aí a gente vai ler aqui que Jesus, ele levanta, e aí ele fala assim: e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E para finalizar, porque eu acho que já deu meu tempo aqui, eu queria dizer para os irmãos que os discípulos, eles conheciam a Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Mas mesmo assim, eles ficaram surpresos com aquilo que Jesus havia feito. Os discípulos ficaram maravilhados. E aqui no último versículo eles dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos, eles estavam acostumados a andar com Jesus todos os dias e ver os milagres de Jesus, e mesmo assim eles se surpreendiam ainda com o que Jesus fazia. E eu quero te dizer, não importa o quanto você conheça de Jesus, não importa o quanto você saiba o que Jesus faz, não importa o que você já ouviu que Jesus faz,
Clame por ele, porque Jesus, ele está pronto para fazer novos milagres na sua vida. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de coisas novas, de novidades, de milagres novos. Deus, ele se renova, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, Deus tem coisas novas para mim e para você. Não se contente, não se frustre, não se assole no meio da tempestade. Levanta, clama e não se esqueça que o seu Deus, que o meu Deus, que o nosso Deus é um Deus de milagre. E ele está pronto, sim, para fazer um milagre na sua vida. Não se contente apenas em saber, eu tenho Jesus aqui na minha Bíblia, entendeu? Não faça isso, entendeu? Não importa o quanto você já tem a sua caminhada de cristão. Clame por ele, porque ele está pronto para te escutar. Amém? Eu queria agradecer a oportunidade, queria pedir perdão, eu não sei quanto tempo deu, mas se eu passei do tempo, eu queria pedir perdão para os irmãos. E eu queria agradecer novamente às irmãs por ter me confiado essa palavra. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.